Quero chamar a atenção para a coluna publicada, acabou de ser publicada a reportagem, manchete na home do UOL, do nosso querido e muito competente Jamil Chad. Brasil vai ao OMC contra tarifaço de Trump e ganha apoio de Rússia e China. Pode descer aqui. O governo brasileiro usou a principal reunião da OMC hoje para criticar as tarifas de Donald Trump. Ganhou o apoio de Rússia e China, que são membros dos BRICS. A diplomacia americana rebateu e indicou que seriam os demais países que não estariam cumprindo as regras internacionais do comércio. Ainda que não tenha citado o nome do presidente dos Estados Unidos, o recado do Itamaraty foi: tarifas estão sendo usadas para interferir em assuntos internos, né? O embaixador representante na OMC falou isso com todas as letras. Pode descer um pouquinho, por favor. Olha o que ele disse, é o Philip Fox Drummond Gould, é um embaixador. As negociações baseadas em jogos de poder são um atalho perigoso para a instabilidade e a guerra. Diante da ameaça de fragmentação, a defesa consistente do multilateralismo é o caminho a ser seguido, chamou de tarifas arbitrárias, né? Essas medidas unilaterais constituem uma violação dos princípios fundamentais da OMC. Pode descer um pouquinho mais, ingerência em assuntos internos, ele falou isso, né? O Brasil tem firmemente enraizados nossos princípios como Estado de soberania, Estado democrático e tal. Vamos defender a nossa economia e o nosso povo, o que inclui, em última instância, a gente vai negociar, mas podemos recorrer ao sistema de solução de controvérsia da OMC. O problema é que a OMC está paralisada. Isso não é de agora, isso vem desde o governo Obama, porque naquele tribunal ali que justamente resolve essas resoluções, os Estados Unidos não indicaram um representante, né? um juiz. Isso vem se arrastando, não é resolvido por sucessivos governos, isso vem enfraquecendo a OMC e agora, com essa guerra comercial lançada por Trump, acho que foi o tiro de misericórdia na Organização Mundial do Comércio. Mas melhor do que eu falar é a gente chamar para essa roda de conversas o André Roncalha, diretor executivo do Brasil no FMI. Professor, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco no Mercado Aberto. A gente batalhou por essa entrevista, conseguimos, estamos muito felizes. Já passo a primeira pergunta ao senhor, para o senhor comentar um pouco essa reportagem aqui do Jamil Chad, né, anunciando na OMC, o Brasil, o posicionamento do Brasil numa instituição internacional que, por mais que seja enfraquecida, mas posicionando contra o tarifaço do Trump, falando da interferência em assuntos internos e também com a possibilidade de um recurso. Bom dia, Amanda, é um prazer estar aqui com você. De fato, o Brasil já tem décadas que, se a gente voltar até o início das instituições de Bretton Woods, ali nos anos 40 do século XX, tem sido um grande defensor do multilateralismo, a ideia de um sistema internacional regido por regras, em que todos os países cooperam por meio do comércio, por meio de acordos, não por meio de conflitos. Então, essa é mais uma instância em que o Brasil vem desempenhando essa liderança mundial de defender essa organização internacional das nações de uma maneira cooperativa e pacífica, mas, como você bem apontou, a Organização Mundial do Comércio vem passando por um processo de esvaziamento da parte, inclusive, da maior economia do planeta, né, que é os Estados Unidos. Mas o Brasil, obviamente, vai tentar usar de todos os mecanismos possíveis de intermediação e de cooperação internacional, inclusive de apoio da comunidade internacional, agora em face dessa agressão econômica não provocada e que tem motivações que não dizem nada a respeito de aspectos econômicos, uma vez que o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos e, pelas palavras do próprio presidente Trump, a ideia das tarifas era reequilibrar a balança comercial bilateralmente, né, entre os Estados Unidos e as nações. Como o Brasil tem déficit com os Estados Unidos, nós não seríamos em si um candidato a tarifas. Então a gente recebeu aquela tarifa de 10%, né, no dia 2 de abril, e recentemente, por fatores não econômicos, essa tarifa foi elevada para 50% para ser iniciada agora em 1º de agosto. Professor, o senhor fica em Washington, imagino que é apenas algumas quadras da Casa Branca,
Então pode falar com muita propriedade sobre essa guerra comercial lançada por Trump contra o resto do mundo. Eu acho que a impressão que o senhor tem daí e a visão que começa a sedimentar, a se consolidar no Brasil, infelizmente, o pior cenário possível, que é a entrada em vigor, a partir de 1º de agosto, dessa tarifa de 50%. Parece que a solução para esse problema simplesmente não caminhou. Primeiro, porque o tempo era exíguo, e segundo, porque não existem os canais diplomáticos, eles não estão postos, neste momento, os canais de interlocução adequados, com o acesso privilegiado à Casa Branca. Que opções estão na mesa para o Brasil, na sua visão? Amanda, é verdade que o Brasil tem tido pouco sucesso na resposta das autoridades americanas, mas os canais existem. Acho que é importante a gente frisar isso. Eu vou remodelar a tua fala dizendo assim, os canais existem, mas a gente não percebe uma disposição por parte da Casa Branca até esse momento. Obviamente, a esperança é que isso mude, em receber os representantes brasileiros para uma negociação. E isso está muito associado, evidentemente, à natureza que é potencialmente não econômica dessa ação, e algo que eu venho falando desde o dia 2 de abril, Amanda. O problema desse redesenho do sistema global que o governo Trump está fazendo é um problema de escassez de recursos. Eles têm apenas um presidente, um secretário do Tesouro para falar com mais de 190 nações, que certamente teriam interesse em negociar. Mas a equipe, evidentemente, como a decisão muito centralizada no presidente, fica muito difícil para as nações conseguirem negociar, eles têm que priorizar e os países ficam tentando entrar na fila. E isso, obviamente, está longe de ser uma opção ótima. E aí, nesse sentido, se a motivação for não econômica, vai ser muito difícil conseguir algo de uma maneira mais horizontal, ou seja, afetando todos os setores da economia. O que eu prevejo é o típico pragmatismo da gestão Trump de garantir, por exemplo, primeiro, exigir que não haja uma retaliação da parte do Brasil, né, ou seja, impondo tarifas, e a segunda, identificar setores que podem não receber essa tarifa aumentada pelos seus impactos potenciais sobre os consumidores americanos, como na área de suco de laranja, café, né, a gente tem outros, principalmente proteína animal. O Brasil aqui tem essa fama de ser um grande produtor de carne, não apenas fama, né, evidentemente, mas é muito reconhecido nesse sentido. Então eu vejo a negociação um pouco por esse caminho. Eu acho que ela deve ser tentada de qualquer maneira, dentro da tradição diplomática que o Brasil tem. O Itamaraty sempre carregou de negociar sempre até o último momento, até a última instância possível.